Este episódio do GPESC Podcast é uma homenagem ao professor Roberto Cante de Lima, que nos deixou no último dia 19 de maio. Cante foi uma das figuras mais importantes para o desenvolvimento do campo de estudos sobre segurança pública e justiça penal no Brasil. Como líder do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, o INCT-INEAC, articulou uma vasta rede de pesquisadores e pesquisadoras, fortalecendo a produção acadêmica no âmbito das ciências sociais sobre o sistema de justiça penal e as instituições de segurança. Sua trajetória foi marcada por um diagnóstico fundamental: a centralidade do tratamento desigual conferido aos brasileiros pelo sistema penal e pelas polícias, traço característico de uma sociedade de castas e principal entrave para a afirmação de princípios e regras próprios de uma sociedade democrática e republicana. A partir deste diagnóstico, Kant centrou seus esforços não apenas na produção de um conhecimento empiricamente fundamentado, rompendo com a tradição dogmática e bacharelesca dos estudos jurídicos, mas também na mudança de mentalidade dos integrantes das carreiras jurídicas e policiais, atuando na formação de novas gerações por meio de cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Sua ação contribuiu decisivamente para a disseminação de uma nova cultura institucional, pautada por uma ética de tratamento igualitário e cidadão. Para nós, do GPESC, Roberto Cante de Lima sempre foi um parceiro intelectual indispensável, um mestre generoso e um amigo querido. Seu exemplo seguirá nos inspirando na luta por uma segurança pública democrática e comprometida com os direitos humanos. Este episódio é dedicado à sua memória. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GPESC Podcast, Segurança Pública e Justiça Penal em Democracia, uma série de entrevistas em comemoração aos 20 anos do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal da PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou Rodrigo Guiringhelli de Azevedo e, ao lado da Laura Hipólito, nós temos conduzido conversas com personalidades que contribuem para pensar alternativas democráticas no campo da segurança pública. Hoje temos a honra de receber Ricardo Brizola Balestreri, educador, ex-secretário nacional de Segurança Pública, ex-presidente da Anistia Internacional Brasil e referência na defesa dos direitos humanos e na promoção de uma segurança pública cidadã. Atualmente é professor e coordenador do Núcleo de Urbanismo Social e Segurança Pública do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Vamos à entrevista. Professor Ricardo Balestreri, é um grande prazer e uma grande honra tê-lo conosco. Gostaríamos de começar te pedindo para nos contar um pouco sobre a tua formação intelectual, as principais influências teóricas que moldaram o teu pensamento e também sobre as tuas primeiras experiências profissionais, em especial a tua atuação na Anistia Internacional, na Seção Brasil, e de que maneira ela impactou a tua atuação no campo dos direitos humanos e da segurança pública. Bom, um grande prazer para mim, uma grande honra estar com vocês, Rodrigo e Laura, todos aqueles que nos acompanham neste momento. Essa é uma oportunidade da gente espalhar essas sementes de novos paradigmas, né? Especialmente para nós aqui, o paradigma do urbanismo social com a segurança pública, da gente pensar novas formatações de trabalhar a segurança pública num país como o Brasil, onde nós temos aí 40 anos de esforços praticamente fracassados em termos de entregas, né? E onde nós temos oportunidade de desbravar novos caminhos, porque a gente sabe os caminhos, a gente conhece aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo. O que falta muitas vezes é vontade política e reforço de redes, né, para que a gente supere
enfim, toda uma cultura de populismo nesse campo da segurança e possa instituir a cultura da eficiência e da eficácia baseadas em visões mais científicas, né? Mas eu entendi, Rodrigo, que a primeira pergunta era quais são, para mim, os grandes referenciais teóricos, né, desse processo todo. Sim. Então, aí tem que contar um pouquinho da história, né? Eu tenho referenciais bem ecléticos, né? Eu tenho 66 anos e já fiz de tudo um pouco nessa vida e em lugares diferentes. Então, a gente vai, digamos assim, congregando referenciais teóricos que acabam determinando também as nossas práticas, né? Historicamente, eu sou também gaúcho, e sou de Porto Alegre. Eu comecei a minha trajetória nas pastorais progressistas da Igreja Católica, da Teologia da Libertação. Eu venho da Pastoral de Juventude, depois eu ingressei nas comunidades eclesiais de base, e aí um primeiro grande marco teórico, né, que se tem é todo aquele relacionado precisamente à teologia da libertação, quer dizer, uma igreja a serviço dos vulneráveis, a serviço dos pobres, na busca de uma identificação com a mensagem do Jesus histórico, né, não aquele desconfigurado muitas vezes pelas religiões, mas aquele personagem que teve sempre um compromisso com os mais humildes, com os mais desvalidos, né? E um compromisso que não era meramente assistencial e assistencialista, era um compromisso sistêmico de transformação da vida e das realidades, né? Então, os primeiros grandes referenciais são esses referenciais relacionados à doutrina social da igreja e todo o corpo constituído a partir da teologia da libertação, né? Na sequência disso, como eu passo a atuar como liderança estudantil, e aí tive a honra de fazer parte da geração que os historiadores chamam de a geração vencedora, do final dos anos 70, né? A geração que foi para as ruas enfrentar a polícia da ditadura, né? E veja que no meu caso tem algo interessante, quer dizer, eu depois passo a trabalhar com formação policial, com educação em direitos humanos para a polícia. Mas no primeiro momento, meu contato com a polícia foi esse, foi o contato do embate, de um processo grande na Polícia Federal, né, de perseguição por conta de um jornal estudantil católico que a gente tinha, né, e que obviamente tinha uma visão crítica da realidade, né. Nesse processo do movimento estudantil entram, digamos assim, na minha conformação intelectual, entram mais os autores clássicos, né? O Marx, o Engels, todos aqueles que trabalham com a questão da dialética, né? E junta-se a isso também alguns autores relacionados à visão mais tradicional da implementação dos processos ditos de socialismo científico, né? Esse primeiro momento muito ortodoxo, obviamente, sucedido por um segundo momento onde eu ingresso mais na perspectiva de autores de esquerda críticos às próprias práticas de esquerda, que são os chamados autonomistas, né? Então, nesse período, eu tive um contato muito forte com o Maurício Trachtenberg, que é uma referência na área acadêmica, né, dessa visão mais conselhista, né, e mais crítica a esses países dominados pela visão bolchevique. E aí eu saio de um mix, né, de doutrina social de igreja com marxismo para uma visão de esquerda, mas de crítica ao marxismo nos seus componentes autoritários e de crítica ao leninismo. Vem aí a Rosa Luxemburgo, vem o Panaquec, o holandês, né, todos esses autores mais críticos às práticas autoritárias de esquerda. Isso me acompanha até hoje, ao longo da vida, né? Eu sou um sujeito contra qualquer forma de autoritarismo e ditadura, seja de esquerda ou de direita. Obviamente tem um alinhamento pela esquerda, né? Mas uma visão também crítica às experiências históricas da esquerda no poder, de maneira geral, né? Nesse andar aí, quer dizer, passa também a acompanhar a gente essa leitura do Nietzsche, né? A minha geração é uma geração que lia muito Nietzsche, e alguns estranham, né? Como é que fica isso diante
da minha formação cristã, mas não é motivo de nenhum estranhamento, porque o Nietzsche, no meu entendimento, tinha uma visão que não era incompatível, né, com essa questão da visão cristã, né? Era apenas uma visão crítica à religião, do meu ponto de vista. Aí vem o existencialismo todo, Sartre, Simone de Beauvoir, quer dizer, são grandes referências da minha juventude, né? Depois, no campo científico, as referências são aqueles que propõem as revoluções paradigmáticas, o Thomas Kuhn, vem junto a alguns biólogos que propõem também a questão da teoria dos campos morfogenéticos, né? O Rupert Sheldrake e outros, né? E por aí a gente vai constituindo uma visão que é um pouco referencial científico, é um pouco referencial político e sociológico, é referencial histórico também, né? A minha formação é de historiador, né? Aqui na realidade brasileira, Celso Furtado foi alguém muito presente também na minha visão, na minha formação, né? E, obviamente, concluo dizendo, na área educacional com a qual eu sempre trabalhei, o Jean Piaget, o Alexander Neal, né, do Summerhill, muitos anos como educador trabalhei, busquei trabalhar os princípios do Summerhill, da Liberdade Sem Medo, da escola fundada pelo Neal, né, na medida em que isso era possível ser trabalhado, né, parcialmente, pelo menos, aqui no Brasil, né? E o grande Paulo Freire, né, que, ainda que tão incompreendido pela extrema-direita, ou desconhecido pela extrema-direita brasileira, que o critica sem conhecê-lo, é uma grande referência da visão piagetiana aplicada para a realidade do mundo em desenvolvimento, do mundo subdesenvolvido, né? Paulo Freire traz esses conceitos todos de saberes prévios e locais que depois eu vou utilizar muito no meu trabalho de segurança pública e no meu trabalho particularmente de urbanismo social e de liderança junto a programas que oportunizam a inclusão social para comunidades vulnerabilizadas, né? Então, Paulo Freire sempre é uma grande referência nesse campo, né? E a gente vai sempre fazendo também que isso se acompanhe por boas leituras na área da literatura, né? Particularmente na minha trajetória, marcaram muito os autores que trabalham com as distopias, né? O George Orwell, o Aldous Huxley, enfim, esse mix todo, obviamente, lá atrás, com esse referencial, que algumas pessoas talvez vão achar esquisito um pouco esse mix de coisas, mas ele é plenamente coerente e compatível na minha visão, é o meu referencial original, é o referencial de um militante que vinha de base de atuação cristã nas comunidades populares, né? E digamos, meu foco como historiador sempre se derivou para a área dos estudos do Jesus histórico. Então, toda essa literatura que tenta resgatar o Jesus histórico, que é alguém que subjaz muitas vezes por trás das visões religiosas, das oportunidades e oportunismos religiosos dos diversos tipos, né? Então, sempre, digamos, como base tudo, uma leitura histórica dos evangelhos e esse mandamento, eu diria, claro dos evangelhos, que é olhar com prioridade para os pobres, olhar com prioridade para a questão da justiça social, olhar com prioridade para a questão da melhor distribuição de recursos, sejam eles econômicos, culturais, de oportunidades, de formação, de usufruto das benesses produzidas pelo sistema. Acho que é aí um pouco eu digo de maneira geral aquilo que referenciou a minha trajetória no campo intelectual. Professor, dando seguimento, a gente queria saber também um pouco sobre a tua trajetória profissional e principalmente com foco na atuação da Anistia Internacional. E seguindo já, nesse ponto, eu já queria entrar numa questão referente ao teu trabalho que foi exercido no segundo governo Lula, quando o senhor assumiu o cargo de secretário nacional de Segurança Pública. E a gente queria saber o que te motivou a aceitar esse desafio,
Quais foram as principais dificuldades e resistências enfrentadas na tentativa de promover uma segurança pública cidadã? E qual é o seu balanço sobre o saldo dessa gestão, na qual foram implementados o Pronace, o Conseg e construída a Renaesp? Legal. Olha, Laura, eu te agradeço muito essa pergunta, porque a gente, retomando o fio da atuação histórica, a gente pode também, olhando o passado e o presente, a gente pode pensar um pouco também as grandes demandas que a gente tem para o futuro, né? Eu, inicialmente, como disse, trabalhei nas pastorais sociais de igreja, comunidade eclesial de base, depois o movimento estudantil. Do movimento estudantil, eu fui para a militância em direitos humanos, no movimento de justiça e direitos humanos aí no Rio Grande do Sul, liderado pelo Jair Krischke. Dentro desse processo, o falecido desembargador Celso Geiger me fez um convite para que ajudássemos a criar aqui no Brasil a seção brasileira da Anistia Internacional. E eu topei. O Celso Geiger, assim como o Jair, são parceiros fundamentais dessa luta, dessa trajetória por direitos humanos. Quer dizer, acho que o Rio Grande do Sul ele tem uma grande tradição na luta por direitos humanos. Aqueles foram tempos heróicos, né? Eu me lembro que eram tempos que a gente subia numa caixinha de maçã aí na esquina democrática, na Rua da Praia, com um megafone, e nós fazíamos as nossas campanhas pela libertação de presos políticos, né, e de abaixo-assinados e etc. Então esses tempos heróicos foram dando lugar a uma estrutura melhor, né? Se conformou então aqui uma seção brasileira da Anistia com sede em São Paulo e com uma subsede em Porto Alegre. Eu atuei inicialmente como diretor da Anistia, diretor de campanhas. A Anistia tem uma força muito grande nas campanhas mundiais que ela faz. E depois acabei me tornando, por 3 gestões, presidente da Anistia Internacional no Brasil. E a visão aí é que a gente precisava realmente trabalhar os direitos humanos à luz, não de neutralidade, porque isso não existe. Politicamente, a gente tem que sempre assumir uma posição a favor dos mais fracos, né, na nossa visão, mas de imparcialidade, sim. A Anistia é um movimento, um grande movimento internacional constituído pelo campo politicamente liberal. Dentro da Anistia Internacional tem politicamente liberais de esquerda e tem politicamente liberais de direita, né? Não tem ninguém a favor de autoritarismo, né? Mas a militância politicamente liberal que congregou as pessoas na Anistia Internacional é a mesma que congregou as pessoas na confecção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi inclusive comandada pela direita politicamente liberal, pela Eleanor Roosevelt, né? As esquerdas inicialmente não, os países de esquerda não assinaram a Declaração Universal porque tinham o problema da União Soviética, né? Então essa adesão foi tardia, né? Mas estou aqui resgatando essa visão que a gente tinha, que eu tenho ainda, né, desde os tempos da Anistia Internacional, de que é preciso a gente ter uma grande parceria dos segmentos politicamente liberais de esquerda e de direita. Aqui no Brasil, os segmentos politicamente liberais de direita são inexpressivos, porque a direita brasileira é fortemente colonizada pela extrema-direita. Nós precisamos, de qualquer maneira, estar atentos a essa parceria, especialmente em tempos em que a gente precisa evitar o crescimento, né, que já se dá na prática no mundo inteiro, no Brasil, do neonazifascismo, né? Com outro nome, com outros nomes, né? É o neonazifascismo customizado, é o neonazifascismo que não se encoraja a dizer o seu nome, mas que objetivamente, pelos conteúdos, está posto como o segmento que mais cresce hoje no contexto internacional. Então, mais importante fica uma parceria como essa que se propunha na Anistia Internacional dos segmentos politicamente liberais. Para que todo mundo me entenda bem aqui, eu não estou falando de economicamente liberais, que é outra coisa. Estou falando dos segmentos politicamente liberais, até porque talvez no mundo contemporâneo a grande luta que está em cena no palco
internacional e nacional não é mais uma luta propriamente entre capitalismo e socialismo, entre esquerda e direita, como foi a luta tradicional, sem assim, desfazer da importância dessa classificação que ainda faz sentido de esquerda e direita, né? Só que, digamos assim, vertida para um olhar mais contemporâneo. Mas a grande divisão no palco hoje, internacional e nacional, não é mais propriamente a luta de esquerda e direita, socialismo ou capitalismo, porque a gente está longe, do ponto de vista objetivo, de um palco de lutas relacionado à propriedade dos meios de produção, por exemplo, né? Só alguém realmente que viva numa bolha que ainda acha que essa é a luta contemporânea e a garantia contemporânea que a gente mais precisa. Não, a garantia que a gente mais precisa no mundo contemporâneo é a garantia da democracia, que está profundamente em xeque, profundamente ameaçada no mundo inteiro. Então, este é um momento, pés no chão, pragmaticamente, onde a gente precisa olhar para essa necessidade de uma grande parceria dos liberais políticos de esquerda e de direita, para que a gente mantenha a democracia como uma possibilidade de que nós continuemos nos organizando e lutando por ideias maiores, por utopias realizáveis maiores, né? Porque nem isso a gente vai conseguir se a gente não garantir a democracia. Então, essa é a visão que me, digamos, trouxe, né, e me imprimiu fortemente na minha trajetória à Anistia Internacional. Essa visão eu carrego e já carregava um pouco daquele período dos estudos autonomistas, com Trachtenberg, enfim, essa visão eu carrego para toda a minha atuação na vida. E esse trabalho da Anistia Internacional é que me levou a uma forte atuação junto às polícias brasileiras. Eu tinha feito alguns estágios em polícias europeias, via Anistia Internacional, o último deles na Holanda, em Apeldoorn, na Academia Nacional de Polícia da Holanda, né? Depois em Amsterdã, em trabalhos práticos com a polícia, e eu vim muito bem impressionado com a polícia holandesa, que a Anistia Internacional no mundo inteiro tem grupos grandes de policiais politicamente liberais que fazem parte da Anistia. E aí eu falava muito da Anistia Internacional aqui no Brasil, até que um dia um delegado, amigo meu, me fez um forte questionamento. Ele disse: olha, eu estou cansado de te ouvir falar nas polícias europeias e você não olha para a polícia brasileira e não percebe que a polícia brasileira herdou a cultura da ditadura. Nós precisamos ajudar a polícia brasileira a se transformar na polícia da democracia. Por que, ao invés de gastar tanto tempo falando dos policiais europeus, você não ajuda os policiais brasileiros a ingressarem, a mergulhar numa cultura de democracia e cidadania? Isso me provocou fortemente. Eu provoquei a Anistia Internacional, que inicialmente reagiu com algum temor, né? Algum temor, eu diria até preconceituoso, de fazer no Brasil aquilo que eles faziam já há décadas na Europa, e esse temor de que no Brasil seja impossível trabalhar com a polícia, né? Mas enfrentamos o desafio, a Anistia Internacional autorizou, a gente acabou criando depois no Instituto Interamericano de Direitos Humanos, eu fui um dos coordenadores, criou um centro de recursos educacionais para trabalhar com policiais, com jovens, às vezes mesclando juventude e polícia e assim por diante, que foi uma experiência interessantíssima. E aí, através da Anistia Internacional, nós começamos a trabalhar com as polícias de todo o Brasil, polícias militares e polícias civis. Particularmente, quero dizer que esse trabalho começou aí no Rio Grande do Sul, com uma legislação, em 1988, que introduzia a obrigatoriedade do ensino de direitos humanos nas academias, na Academia da Polícia Civil Gaúcha, né? Depois a Bahia, no bom sentido, imitou, né, customizando para a sua realidade essa legislação, e como acabou dando certo, a gente não precisou mais obrigar pela legislação. Começou a contaminar as academias de polícia civil e militar em todo o Brasil, e nós começamos a ter disciplinas de direitos humanos no Brasil inteiro. O que foi, Rodrigo e Laura, e todas as amigas e amigos que nos ouvem, né? Foi um grande passo histórico, porque aquele era um momento que, quando o pessoal de direitos humanos entrava no contexto policial, eu ainda lembro disso, todo mundo cruzava os braços e dava as costas, até que os operadores de direitos humanos se retirassem do contexto policial. Então, isso foi no início muito difícil. Eu me lembro que eu sentava na sala de professores da Cadepol, gloriosa Cadepol do Rio Grande do Sul, que foi muito corajosa na introdução prática disso. Eu fui professor e coordenador da disciplina
de direitos humanos na Cadepol em tempos absolutamente difíceis, né? E eu me lembro que eu sentava na sala de professores e provocativamente eu ouvia colegas falando na nova maricota, que dava choque com mais eficiência e tal, né? Mas todos nós resistimos, a direção da Cadepol resistiu bravamente, a visão dos professores e os próprios professores foram se alterando ao longo do tempo. E o Rio Grande do Sul, nesse sentido, fez história, porque instruiu outras academias brasileiras, né, a fazer o mesmo trabalho. E aí os desafios dos tempos contemporâneos são outros, né? É que além do ensino formal de direitos humanos nas academias, o nosso querido Zé Vicente Tavares, nosso parceiro, né, também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Zé Vicente coordenou, e eu fiz parte da equipe dele, uma pesquisa no Brasil inteiro sobre a qualidade do ensino policial nas academias, no Brasil inteiro. E o que se consolidou nessa pesquisa, nessas descobertas que se fez? Que o ensino formal é, de maneira geral, excelente. É, de maneira geral, excelente. Inclusive no campo dos direitos humanos. Tem muito conteúdo de direitos humanos, né? Mas é muito formalista. Falta uma abordagem de direitos humanos que seja mais vivencial, que seja mais existencial, que seja mais motivacional, que parta, inclusive, da pergunta para o policial: por que você se tornou policial? Qual é o seu sentido como policial numa sociedade democrática, né? E isso nos deu condição de pensar em expandir também para fora da academia as jornadas de educação em direitos humanos de polícia. Eu, durante o meu período na Senasp, dei uma grande expansão a esses estudos informais em direitos humanos e cidadania, né? Mas isso surgiu já nessa parceria da Anistia Internacional, que depois foi sucedida por outras organizações, né? Trabalhamos muito tempo com dezenas de milhares de policiais. Eu acredito que esse é um trabalho que atingiu diretamente mais de 70, 80 mil policiais no Brasil inteiro. Começamos um movimento de mudança da polícia. E aí, para não me estender demais, veja que o universo às vezes conspira a favor das coisas boas também, né? Às vezes tem espaço para as piores coisas, mas às vezes, quando você tem um grupo que se congrega em torno de uma boa causa, o universo também conspira. Eu me lembro que no primeiro governo do presidente Lula, nós tivemos um cessamento desses trabalhos que eram feitos em parcerias entre a sociedade civil organizada e o governo federal, para a formação de policiais em todo o Brasil. As chamadas Jornadas Nacionais de Direitos Humanos para a Polícia, que tinham, surpreendentemente, mais de 90% de aprovação dos policiais, né? Era o tema mais maldito que havia para trabalhar na polícia, e a gente encontrou uma tecnologia, encontrou uma metodologia para trabalhar isso com a mais alta aprovação, com mudanças policiais, o ingresso de segmentos policiais numa visão de polícia de proximidade, de polícia comunitária. Foram áureos tempos desse trabalho. No primeiro governo do Lula, surpreendentemente, esse trabalho acabou. E aí, rapidamente, vou contar isso. Eu marquei, porque eu digo que o universo conspira, muitas vezes a favor do bem, né? Eu marquei uma audiência com o então secretário nacional de Segurança Pública, um delegado federal, Luiz Fernando Correia, que hoje dirige a ABIN, inclusive. Marquei essa audiência em Brasília, fui recebido muito gentilmente pelo Luiz Fernando, e com muita franqueza disse a ele: olha, secretário, eu estou aqui para reclamar, de certa maneira, em nome da sociedade civil organizada, que nós esperávamos um aprofundamento das capacitações em direitos humanos para a polícia. Esperávamos um aprofundamento da visão de que a polícia, a ela não cabe apenas respeitar direitos humanos. A polícia cabe promover direitos humanos, que é uma dimensão ativa, proativa, muito mais importante do que a passividade do mero respeito. Por isso tem que liderar, junto com outros setores, a luta pelos direitos humanos. E aí, enfim, fiz uma abordagem de conteúdo com o então secretário, e disse: secretário, eu estou aqui, na verdade, para protestar, porque esse trabalho, ao contrário do que a gente pensava, terminou. Ele me disse: olha, inclusive uma entrevista tua numa TV do Rio de Janeiro, na semana passada, onde você nos critica fortemente. Eu fiquei um pouco constrangido e disse: olha, a intenção, secretário, não é criticá-los, a intenção é fomentar uma retomada desse trabalho.
E aí, surpreendentemente, ele me disse assim: você não lembra de mim, mas eu fui seu aluno na Academia Nacional de Polícia. Que a essas alturas, a mesma Polícia Federal que me perseguiu nos anos finais da ditadura, e eu fui salvo pelo gongo, pela lei da anistia, senão teria tomado 4 anos de cana por um artigo en passant, vou contar, um artigo reproduzido de uma epístola de Tiago Maior, apóstolo de Jesus, né, que eles consideravam o mais comunista, o mais marxista-leninista que escrevia no jornal, o jornalzinho estudantil de grupos cristãos, né? Então, tinha ali uma epístola de Tiago sobre os ricos e a riqueza e as injustiças sociais. A Polícia Federal de então dizia que, com visão científica, tinha analisado e considerado aquele o artigo mais marxista-leninista do jornal, né? No entanto, era do líder da comunidade de Jerusalém, apóstolo de Jesus, né? Me lembro que o delegado me questionava muito qual era o endereço do Tiago e o verdadeiro nome, porque para ele Tiago era codinome, né? E até eu convencê-lo a trazer uma Bíblia levou alguns meses de pressão sobre mim, né? Muito jovem, muito assustado. Bom, nessa mesma instituição eu acabei depois me tornando professor de conteúdos de direitos humanos na Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal, né? E aí o delegado Luiz Fernando, então o secretário, me disse: olha, eu fui seu aluno, eu gostei muito das aulas, e assim é que aconteceu a minha chegada na administração pública, né? Onde eu nunca achei que eu iria parar. Ele disse: eu fui seu aluno, eu gostei muito das aulas, não tem problema a sua crítica na TV do Rio de Janeiro, em outros jornais que você fez, você tem razão, nós não estamos fazendo mesmo, então eu quero reverter para você sob forma de um convite. Venha para cá, assuma a diretoria de ensino e pesquisa da Senasp, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e você vai liderar esse trabalho de formar a Polícia Brasileira em Direitos Humanos e Cidadania. Eu estava num período super bom na minha vida profissional, trabalhando em consultoria, voltei para casa, entrei em crise de consciência, pedi uma semana, no final de uma semana eu liguei para ele e disse: topo. E aí fui para Brasília, fui diretor de ensino e pesquisa da Senasp por 4 anos. Quando saiu o Biscaia, o promotor Biscaia, que era então secretário, eu assumi como adjunto, que era o pior dos mundos. O adjunto é assumir como interino, né? Que é o pior dos mundos, porque o interino é aquele que é sem nunca ter sido, né? Nesses 4 meses, o ministro era o Tarso Genro. Nesses 4 meses, eu reuni minha equipe e disse: olha, vamos fazer um trabalho como se nós não fôssemos sair daqui a 4 meses. Vamos trabalhar como se fosse para sempre. E realmente uma equipe muito boa, fez um excelente trabalho. O Tarso nos surpreendeu numa reunião, nenhum de nós esperava. Ele disse: eu não tenho condição de substituir o Balestreri, porque ele e a equipe dele fizeram um trabalho tão bom que eu estou efetivando. Estou efetivando ele, então, como secretário. E aí eu peguei o período de comando da política da Senasp no campo do PRONASSE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que foi o primeiro, do ponto de vista objetivo, né, do ponto de vista prático, não um programa de gaveta, mas foi o primeiro, o único e o último programa prático de segurança pública que o Brasil teve. Com as suas falhas, evidentemente, porque tudo tem falhas, mas também com uma grandeza extraordinária, quintuplicou o orçamento, envolveu conceitos de urbanismo social, que à época era uma absoluta novidade, a gente nem chamava ainda de urbanismo social, que era a agregação e a intersecção entre práticas de segurança pública em estrito senso, essa que se faz com polícia, com bombeiros, com guardas municipais, junto a práticas de inclusão social, formação profissional, transformação territorial, né? Aquela visão do Milton Santos de território não meramente como espaço físico, mas também como história, como cultura, né? Tivemos municípios luminares no Brasil. O município de Canoas foi luminar para o Brasil inteiro com as suas práticas instituídas durante o PRONASSE, né? E eu, durante 3 anos, eu comandei, coordenei, né? Olha os vícios aí, a gente trabalha muito com a PM e entrou, comandei no meio, né? Mas eu coordenei, liderei o processo do PRONASSE na sua quase totalidade, né? 85% a 90% do PRONASSE era executado pela secretaria onde eu era titular, e aí nós introduzimos uma série de conceitos, de práticas que hoje nós estamos retomando, inclusive no meio acadêmico. O meu trabalho aqui no INSPER está retomando práticas
que nós tivemos no Pronas. O meu trabalho como secretário de Cidadania no Pará se voltou lá para o Pronas, olhou para o Pronas e resgatou coisas daquele momento, né? E então eu avalio que a Laura tinha perguntado, né? O que ficou como balanço de tudo isso? Foram 3 anos intensos de Pronas, 2008 a 2010. Depois que terminou o governo Lula, se manteve pro forma o Pronas, mas um arremedo de Pronas. Praticamente se destruiu quase tudo que a gente havia construído no governo Lula. Estranhamente, se destruiu quase tudo num governo do mesmo partido, né? Porque não lhes parecia uma prioridade para o Pronas, e esse governo que sucedeu o governo Lula parecia, entre aspas, que esse abacaxi da segurança pública não devia ser trazido para o contexto do governo federal. Eu conheço aí os bastidores de tudo isso, não é uma análise pessoal contra ninguém, todo mundo muito bem intencionado, todo mundo é muito sério, enfim, mas com visões antagônicas que fizeram a danação de um programa extraordinário que poderia ter transformado, se tivesse mais tempo, poderia ter transformado radicalmente essa desastrosa segurança pública do Brasil, né? Mas foi descontinuado, como quase tudo no Brasil é descontinuado. Mas de 2008 a 2010 se deixou um grande legado. En passant, assim, posso citar o maior programa de bolsas para policiais, bombeiros e guardas municipais que a história do Brasil já viu. Nós tínhamos bolsas mensais. Vai parecer muito pouca quantia, mas para quem ganha muito mal, como a polícia, por exemplo, foi extraordinário. Tivemos 170 mil policiais, bombeiros e guardas bolsistas ganhando entre 400 e 443 reais por mês. Por mês. Mas não era só a bolsa, com estudo gratuito, com um programa de pós-graduação, lato sensu, em segurança pública, que chegou a ter 84 cursos de pós-graduação espalhados para todo o Brasil e gratuitos para os policiais, para os guardas e para os bombeiros, né? Com um programa de ensino à distância altamente profissionalizado, gravado em geral em estúdios de televisão, de televisões, né? Eu me lembro que eu gravava um programa que eu tinha sobre segurança pública e direitos humanos, eu gravava em grandes estúdios profissionais do Paraná, produzíamos material de primeiríssima qualidade, no programa que foi o maior programa de educação policial do planeta. E não tem aí nenhum ufanismo, eu não gosto de ufanismo, não gosto dessa história, nossa, é maior, é melhor, mas eu preciso ser justo e dizer que foi o maior programa de educação policial do planeta. Nós tivemos, em 2 anos, 3,5 milhões de matrículas de policiais, bombeiros e guardas no programa de EAD do governo federal, né? Isso tudo foi descontinuado rapidamente, em 6 meses. Eu diria que 80%, 90% de tudo o que nós construímos entre 2008 e 2010, em 6 meses, estava quase que totalmente destruído, né? E aí, na sequência, essa destruição continuou, porque sucedeu, o governo Dilma foi sucedido pelo governo Temer, que não tinha nenhuma credibilidade pública, o governo de menor credibilidade pública que nós tivemos, talvez, na história contemporânea brasileira. Tinha à frente um grande ministro de segurança pública, que era o Raul Jungmann, né? Mas o Raul sozinho, obviamente, não conseguiria fazer verão como precisava, né? Essa andorinha sozinha não conseguia sozinha implementar tudo o que queria. E faço aqui os meus respeitos totais ao Raul por todo o esforço e implementações que conseguiu fazer, mas, obviamente, o governo Temer não implementou políticas consistentes de segurança pública como se precisava, pela sua falta de credibilidade. O governo Bolsonaro, obviamente, foi em busca do pouco que havia restado para destruir o pouco que havia restado, né? Não só não deixou legado nenhum, como deixou uma destruição, uma terra arrasada absoluta, né? E somente agora nós estamos tendo iniciativas do governo federal de tentativa de um resgate daquilo que foi o espírito do Pronas 1, né? Este Pronas 2 tem gente excelente à frente, de alta competência técnica e qualidade humanística, né? Mas não tem, eu diria, a estrutura e nem a prioridade que teve o Pronas 1. Pronas 1, eu preciso dizer isso por justiça, ele foi a melhor iniciativa de segurança pública que nós tivemos nessa história de mais do mesmo, que é a história brasileira da segurança pública.
mais de 40 anos de fracasso de um modelo contemporâneo baseado no ethos guerreiro, totalmente equivocado, com resultados péssimos, em que pese a bravura de muitos bons policiais e guardas e bombeiros, né? Eu não os culpabilizo por esse desastre. A culpa desse desastre é o populismo entronizado na política pública brasileira contemporânea, né? O temor desses gestores, na sua maioria, de fazerem qualquer coisa mais técnica que desagrade a população, a repetição de bravatas do estilo bandido bom e bandido morto, aqui bandido não se cria, né? Bravatas que correspondem à legítima angústia da população brasileira, inclusive mais humilde, por segurança pública, né? Que na sua falta de conhecimento técnico adere a isso com votos praticamente cabresteados por esta manipulação ideológica que se faz da população, né? Há quanto tempo nós elegemos gente neste país, o pior tipo de gente, né, e que dá o tom da segurança pública brasileira, 40 anos de gente morrendo, de gente sendo presa, dos inocentes no entorno sendo vítimas das chamadas balas perdidas, né, de uma juventude inteira, de maneira geral, pobre e negra, homens de 14 a 25 anos, que se perdem nos presídios brasileiros, que ao invés de serem recuperados, ingressam no crime organizado, que nesses 40 anos se tornou cada vez mais rico, mais pujante, mais imiscuído nas mais elegantes instituições públicas e privadas, né? Então, essa história do desastre é a história do populismo. É o populismo político o responsável pelo grande desastre dos resultados da segurança pública brasileira, um dos piores países do planeta em termos de segurança, onde só vigora mais do mesmo, né? Então, o Pronace foi aí uma lacuna positiva nesse tempo todo, e eu particularmente frisaria isso como hoje coordenador do Núcleo de Urbanismo Social e Segurança Pública do INSPER, que propõe este paradigma de intersecção obrigatória. Você não constrói segurança pública onde não há oportunidades sociais para que se possa reduzir o exército de reserva do crime. É preciso melhorar a vida das pessoas, porque se a única atividade que tiver econômica no lugar de moradia for o boteco do seu João e o mercadinho da Dona Maria, e o resto é a potência do crime, nós vamos ter, não do ponto de vista absoluto, porque do ponto de vista absoluto os pobres são heroicamente honestos. É honestidade provada a fogo, na resiliência e na dureza da vida, né? Mas em termos, num país onde quase todo mundo é pobre ou miserável, né? Em termos relativos, aliás, né? Perdão, porque eu disse errado antes, em termos relativos, a quantidade de gente que entra para o crime é muito pequena na pobreza, mas em termos absolutos, num país de pobres e miseráveis, a quantidade de gente que entra para a atividade criminal, por ser essa única indústria, entre aspas, local, né? Ela é muito grande e suficiente para manter essa ponta da atividade criminal, que é a ponta das drogas, que não é nem a mais importante hoje para o crime organizado, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez recentemente um trabalho extraordinário que nos dá conta de que a receita do crime organizado desde 2022 está na ordem de 347, 350 bilhões por ano de receita. Quero dizer a vocês que a Vale não tem essa receita líquida anual. Quero dizer a vocês que a Coca-Cola Mundial não tem a receita líquida anual que tem o crime organizado no Brasil. E nós continuamos combatendo o crime organizado nas favelas, através do ethos guerreiro, das invasões sucedidas pelas retiradas, que não mudam absolutamente nada, que é o espetáculo da segurança pública. Vamos lembrar aqui, né, para os acadêmicos todos que nos acompanham, do Guy Debord, né, a sociedade do espetáculo. Também é a sociedade do espetáculo na área da segurança pública. 40 anos fazendo isso, invadindo favela, pedalando porta de barraco sem mandado judicial, matando bandido, mas também matando os inocentes do entorno, porque as armas utilizadas são armas de guerra. São fuzis cujos tiros transfixam tijolos de barracos e matam a menina que está lá dentro sentadinha
mexendo no computador, para lembrar um dos casos mais emblemáticos disso. Mas são, ao longo da história, milhares de casos de inocentes morrendo. A gente nem sabe a quantidade de inocentes mortos que são considerados como dano colateral, porque no ethos guerreiro se usa terminologia de guerra. Quer dizer, se o inocente morre no palco do conflito, ele é meramente dano colateral, ele não é uma pessoa, ele é um número. Ele não tem afetos, ele não tem amores. Assim que se trata a segurança pública no Brasil. Por quê? Porque no país, talvez, da cultura escravocrata mais danosa e mais perversa da história da escravidão no planeta, né? Neste país que superou a escravatura como regime, mas que não superou o escravismo como ideologia, onde a ideologia do escravismo é a ideologia mais profundamente internalizada na cultura brasileira, né? Neste país, onde, de maneira geral, com raras exceções, o Estado governa para os benefícios da Casa Grande e contém a senzala, neste país a segurança pública é a segurança pública da Casa Grande contra a senzala. E na falta de inimigos externos, porque ninguém está invadindo o Brasil, inimigos internos têm que ser eleitos. E, obviamente, as classes dominantes, com seu poderio, nunca serão as inimigas internas da segurança pública constituída no Brasil. Os inimigos internos vão ser os pobres, os pretos, os jovens nem, os que não trabalham e não estudam, né? Os que vivem no abandono econômico, social, no abandono das formas mais sofisticadas, né? É, de acesso à cultura, né? É nesses lugares onde se trava uma atividade que não é mais a atividade central hoje do crime. Quer dizer, se você comparar a cocaína, que é a droga que dá mais grana, né? A cocaína hoje significa no Brasil 15 bilhões, em média, de receita anual para o crime. Mas se você juntar álcool, cigarro, ouro e combustíveis, nós temos aí, se bem me lembro, 147 bilhões anuais de receita do crime organizado. Então, a cocaína é uma ponta hoje, né? E essa guerra que se trava contra essa ponta de varejo nas favelas, ela é, resgatando aqui uma expressão shakespeariana que vale para a segurança pública, ela é só rumor e furor que nada significa. 40 anos de rumor e furor que nada significa. Sabe o que significa? Significa só a morte dos inocentes, o constrangimento e a dor das pessoas mais pobres, já vitimadas pela falta de educação de qualidade, pela falta de saúde de qualidade, pela falta de arruamento de qualidade, pela falta de esgotamento de qualidade. Essa população que recebe o Estado da Casa Grande de maneira invasiva, né? Que não vem para resolver o problema, que vem para fazer espetáculo e fazer matança. E mais uma vez eu quero dizer que não vejo como culpados disso os operadores policiais que, com grande valentia e com risco, muitas vezes, da própria vida, enfrentam isso no seu dia a dia. E mais uma vez retomo aqui, quer dizer, quem tem a responsabilidade e a culpa desse processo é o populismo político que domina há muito tempo a política brasileira. Mas aí, para concluir essa fala, é preciso olhar para os números, né? É preciso ver que 347 bilhões de receita por ano deveriam ser suficientes para nos fazer ver de maneira clara, objetiva, inescapável, que a liderança do crime não se encontra em favela, que esses ditos líderes do crime presos em presídios federais, que são perigosos, que têm que ser combatidos, que têm que ser punidos, obviamente, ninguém está passando pano aqui, né? Mas que esses ditos líderes do crime organizado nada mais são do que gerentes regionais de varejos, de venda de droga, das atividades lucrativas a menos lucrativa hoje. Claro que 15 bi por ano em cocaína é muita grana, mas é a menos lucrativa dentre outras, né? E essa cortina de fumaça toda não nos permite perceber que uma ação de segurança pública concertada no país inteiro, que ocorre apenas no térreo, com raras exceções, ela é rumor e furor e não significa absolutamente nada, a não ser a dor e o constrangimento, a sobredor e o sobreconstrangimento dos mais pobres. Enquanto não sair do térreo,
enquanto não subirmos para a cobertura, nós não vamos resolver absolutamente nada. É o velho follow the money, né? Tem que seguir o dinheiro, tem que seguir o dinheiro, tem que seguir os processos todos que estão por trás do Ricardo, dinheiro, né? Eu estou passando do tempo já, né? E acabei não, me não, não é a questão de entusiasmando com a tempo, é pergunta. que tu, é isso, quem está discutando está vendo, né, que o Ricardo é um apaixonado pelas temáticas da segurança pública e que são muito amplas, né, podem ser abordadas de diferentes maneiras e tu até avançou, claro, em relação a várias das questões que nós temos em seguida. Então, vamos tentar fazer a partir de agora um foco mais pontual nos tópicos que a gente vai te colocar, porque o panorama é esse, né, ficou muito bem descrito. Eu achei muito interessante também a tua história, né? Porque tu é o terceiro dos nossos entrevistados que relata esse vínculo com as comunidades de base da Igreja Católica. O primeiro foi o Renato Lima e também o Luiz Flávio Sapori, né? Então, como essa formação de lideranças, né, pelas comunidades de base da Igreja, ela teve uma importância muito grande, né, nos anos 80, 90, e como a trajetória de vocês ela marca isso e o papel que vocês têm desenvolvido, né, como lideranças, especialmente no caso de vocês três nessa área, é muito significativo, né? Em segundo lugar, a gente vai, queria te colocar, né, e acho que tu já trabalhou bastante esse tema, que é, afinal de contas, como é que se torna o Brasil um país menos violento, né? O teu relato, já nessa última pergunta, avançou muito em relação a isso. E aí o que eu queria te perguntar são dois pontos, né? O primeiro, por que que foi tão fácil para a esquerda e para o campo progressista deixar de lado o Pronace? Se foi uma experiência tão bem sucedida, mesmo que com alguns problemas, mas que tinha uma marca e tinha especialmente uma narrativa muito positiva de como avançar nessa área. Para o campo progressista, para o campo vinculado, né, à ideia da Constituição, da ampliação de direitos, da prevenção ao crime, o que que aconteceu que a coisa realmente ela foi deixada em segundo plano no governo seguinte, né, e desde então não se consegue retomar essa ideia, pelo menos, de uma perspectiva progressista e eficaz para a redução da criminalidade. E a segunda questão é em relação à polícia, né? Tu destacou a importância dela, né, o trabalho que ela desenvolve e tudo aquilo que foi feito, especialmente a partir dos teus esforços e da tua gestão, para a formação em direitos humanos. Mas nos últimos anos, o que a gente tem visto é a permanência de setores, pelo menos dentro das polícias, ligados a uma perspectiva autoritária e aderindo muito facilmente, inclusive, a essa perspectiva desses que são esses novos líderes autocráticos, né, representados no Brasil pelo bolsonarismo e que a gente sabe que tem presença forte na polícia, que inclusive passou a ser representada em termos parlamentares, né? Hoje há uma bancada da polícia, uma coisa que não havia, né, naquela época e que hoje está muito forte e muito dentro dessa perspectiva de um populismo que acaba utilizando, né, dos símbolos e dessa sensação de insegurança e medo da população para buscar essa representação política. Então, em relação a esses dois pontos, eu gostaria de te ouvir. Rodrigo, excelentes questões. A primeira é o seguinte: por que que a esquerda tem tido no Brasil contemporâneo tanta dificuldade com esse campo da segurança pública? Primeiro, Rodrigo, eu acho que por uma tradição que ficou e um equívoco em parte, e não só em parte, eu acho que em grande parte da própria Constituição brasileira, esse artigo 144 da Constituição ele é muito débil, né? Acho que os corporativismos todos, né? Nós temos uma belíssima Constituição no Brasil, mas os corporativismos, os lobbies todos impediram um aprofundamento dessa questão da segurança pública na Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã está em profunda dívida nesse aspecto da segurança pública. Ora, isso permitiu se criar uma grande lacuna de luta, inclusive de luta interna por poder, né? E permitiu particularmente que a segurança pública passasse a ser vista como uma questão relacionada mais aos entes federados e estaduais, né?
E a União se eximiu, então, do seu papel, inclusive do seu papel de indutora moral e de indutora prática de processos, né? Eu diria que o único interregnum positivo disso é quando, pela forte influência do Tarso Genro naquele momento e do grupo todo que o assessorava, nós conseguimos convencer o Palácio do Planalto e convencer particularmente o presidente Lula, ainda que a assessoria direta, mais direta do Lula, não tenha jamais se convencido disso, parte dela, ao menos, para não cometer injustiça, parte importante, né? Nós conseguimos convencer o Lula de que era preciso sim trazer essa questão para o colo da União, né? Que o quadro era muito grave, que a população, no seu dia a dia de insegurança pública, ela já não diferencia mais o que é papel do Estado, o que é papel do município, o que é papel da União, que politicamente também a centralidade federal também sofre o impacto da insatisfação popular, e aí com isso se instituiu o PRONASSE. Mas eu diria, Rodrigo, que essa cultura não era firme. Nos bastidores ainda havia essa esse pleito de que a União não assumisse essa questão. Isso gastava dinheiro, isso reduzia, na visão deles, o superávit primário, isso trazia para o colo da União uma questão muito perigosa, tinha que deixar para os governadores de Estado. Então, houve uma fragmentação federativa exagerada desse processo da segurança pública. E os governos mais à esquerda não compreenderam que isso era um dano absoluto ao conjunto da obra que se procurava fazer no país. E não compreendem ainda, eu diria, ainda não compreendem isso a pleno, né? Um segundo elemento é que eu acho que a esquerda brasileira, ela nunca conseguiu entender que segurança pública tem uma correlação direta com desenvolvimento econômico. Você não desenvolve econômica e socialmente o país numa ambiência de insegurança pública. Se eu tomar os grandes teóricos disso, por exemplo, pega o Robert Putnam em Harvard, né? O Putnam que produziu toda essa visão do capital social, das redes de engajamento cívico, ele, nos seus estudos comparados, ele diz que ele começa lá pelo norte-sul da Itália, por exemplo, né? Então, ele diz, uma das grandes conclusões do Putnam, por que, que o sul da Itália não se desenvolveu? Porque havia uma predominância da máfia. E onde o crime predomina, predomina uma visão tirânica. Ele não permite o crescimento do conjunto da sociedade. Ele está interessado só nos seus próprios negócios. Quer dizer, o Putin depois expande isso para todo mundo e até mesmo para o Brasil. Ele vem algumas vezes ao Brasil e diz literalmente isso, onde não se formam redes de engajamento cívico, não se forma desenvolvimento econômico e social a médio e longo prazo na história. Então, um país onde há domínio ou predomínio territorial do crime, ele é um país ameaçado no seu desenvolvimento econômico e social. Vamos olhar para o Brasil. O Brasil é profundamente ameaçado, porque grande parte dos territórios populares brasileiros, das favelas, que são as sucedâneas da senzala, elas estão dominadas ou predominadas pelo crime. Porque a população quer isso? Não, a população não quer. Mas é o que sobrou para a população mais humilde, que é olhada ainda como sucedânea da senzala, como mão de obra, que tem que ser mantida viva, mas que não deve ser beneficiária, né, enfim, das questões mais importantes, das divisões de renda, das divisões de consumo na sociedade, quer dizer, e aí você tem, quer dizer, onde você abre uma lacuna do poder do Estado de Direito, o crime assume essa lacuna, né? Você pega depois o historiador David Landes, que é de uma tendência mais conservadora que a do Putnam, e ele repete isso com pesquisa econômica, quando ele se pergunta qual é a causa da pobreza e da riqueza das nações. E aí ele pesquisa historicamente e se dá conta que todas as nações enriquecidas são nações que passaram por um período histórico significativo de construção das chamadas redes de empreendedorismo econômico popular, a formação de empreendedorismo associativo popular. Ora, onde o crime domina ou predomina, não há associativismo produtivo popular, porque o crime não permite, né? A dona Maria, que guardou dinheirinho a vida inteira, que poderia colocar o seu mercadinho associada com outras donas Marias, ela prefere deixar o seu dinheirinho guardado na poupança, porque ela teme a insegurança pública, né? Quando você leva isso a uma condição macro, você tem um fenômeno assustador, que é um povo que não empreende mais com medo do crime.
né? Então, essas conclusões todas, elas lamentavelmente não chegaram ao conjunto da esquerda brasileira. A esquerda não valoriza devidamente a segurança pública, e acho que aqui eu estou colocando um raciocínio que é bastante inovador, e agradeço essa oportunidade de poder lançar isso ao ar. A esquerda brasileira ela não se apercebeu da correlação absoluta que há entre desenvolvimento social e econômico e segurança pública. Por isso, ela coloca a segurança pública numa condição secundária. Mas o estranho, Rodrigo, é que o próprio povo mais humilde, de uma maneira não acadêmica, obviamente, mas ele, por intuição, já se apercebeu disso. Quer dizer, você tem uma população inteira que coloca a segurança pública como a maior demanda popular brasileira, hoje supera, inclusive, demanda por saúde e educação. E os segmentos tecnoburocráticos da esquerda não conseguem traduzir isso, não conseguem entender esse fenômeno e constituir esse fenômeno com uma visão de gestão mais científica, né? Lamentavelmente, eu acho que isso ainda vai demorar, porque as pessoas estão perdidas, estão cheias de boa vontade, estão cheias de gente boa, mas eventualmente assumem governos estaduais onde todo modus operandi desses governos de esquerda, ditos de esquerda, é um modus operandi na segurança pública, não só de direita, é muitas vezes de extrema direita. Então, veja o paradoxo: você tem um governo progressista em muitos aspectos, né? De esquerda, podemos dizer assim, no espectro internacional em muitos aspectos, mas quando você toma esse governo no segmento de segurança pública, ele faz uma governança de extrema direita, porque ele só conhece em segurança pública as péssimas teorias e práticas da extrema-direita. Ele não se debruçou sobre novas práticas e novos paradigmas, porque ele, na verdade, não entende a importância disso. Ele olha para a segurança pública como contenção popular. E essa visão da contenção é profundamente equivocada. Se você não superar a visão de contenção e olhar para a segurança pública com a visão de promoção do desenvolvimento, você nunca vai entender nada de segurança pública, né? A segunda questão que tu levantaste brevemente, né, é, que é a questão, me repete o finzinho dela aí. É sobre, apesar, né, de toda essa história de formação das polícias, de introdução dos direitos humanos e etc., por que que é tão difícil, né, de modificar essa mentalidade que ainda talvez predomine, ou pelo menos está muito presente, de uma adesão a uma perspectiva autoritária, autocrática, né, de ação policial baseada nesse enfrentamento violento, enfim, que acaba resultando, inclusive, né, em altíssimos números de letalidade policial, e também num discurso que hoje tem representação no parlamento de policiais que têm sido eleitos e que têm chegado ao parlamento ou na defesa de uma perspectiva puramente corporativa ou de uma visão de segurança pública que é a da bancada da bala, né? Então, qual é a dificuldade para modificar essa mentalidade? Olha, Rodrigo, eu acho que a gente vinha modificando essa mentalidade, não apenas no Pronace, mas começou a modificar isso anteriormente com os avanços na linha da então chamada polícia comunitária e da educação em direitos humanos para policiais. Isso eu dou meu depoimento pessoal porque eu circulei as 27 unidades federadas. Isso incendiava positivamente as polícias no Brasil inteiro. O convite de ingressar como promotores de direitos humanos pareceu interessante para grandes grupos, grandes segmentos policiais. O convite de meramente respeitar direitos humanos parecia a eles um convite pobre, né? Mas quando você os alça a condição de lideranças também dos direitos humanos, a gente começou a ter reversões impressionantes de práticas policiais, reversões positivas, né? Começou mesmo a ter processos, eu diria assim, de transmutação de práticas policiais, de segmentos que às vezes eram péssimos, e começaram a aderir a novas práticas. E aí eu vou trazer uma reflexão aqui que eu acho que também é inovadora em respeito a vocês e ao público que nos ouve nesse momento. É, com o processo de quebra do Pronace, eu tenho certeza absoluta que estou dizendo, porque são 30 e poucos anos de convivência com a polícia, com o processo absoluto de quebra do Pronace, a decepção e o desencanto dos policiais brasileiros foi enorme. E nós não tínhamos tido tempo histórico ainda, Rodrigo, para consolidar o processo formativo de uma nova visão de polícia. Nós devemos ter trabalhado intensamente mais ou menos 10 anos
em capacitação de policiais para a polícia comunitária e direitos humanos. Havia já segmentos, eu não diria, não ousaria dizer que eram hegemônicos, mas havia segmentos de peso nas polícias brasileiras com a visão de direitos humanos e de policiamento de proximidade, né? Que é o grande embrião de uma transformação do sistema policial. Quando o Pronace abruptamente acaba, esses policiais no Brasil inteiro se sentem traídos. E traídos da pior maneira, traídos sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa. Quando os policiais perdem a Bolsa Formação, sob o argumento de que muitos policiais se portavam mal e fraudavam a Bolsa Formação, obviamente deveria existir, como existe em qualquer grande programa, gente desonesta que frauda, né? Mas transformar isso em achincalhe, chamarem como chamavam nos bastidores a Bolsa Formação de Bolsa Lê Postiche, né? Pelos altos estamentos do governo, a Bolsa Formação era assim tratada, uma bolsa que permitiu que um conjunto de policiais brasileiros estudassem, se formassem numa planilha de mais de 50 possibilidades de cursos, que o sujeito lá no meio da selva fizesse por fim, por satélite, uma formação a qual ele não teria acesso de maneira nenhuma. E aí, de repente, você tem uma sucessão de um governo do mesmo partido que estraçalha com esse programa. Estraçalha com esse programa do ponto de vista de complementação salarial. Muita gente não sabe, mas um dos mais fortes motivos da greve, famosa greve dos bombeiros no Rio de Janeiro, é que perderam a Bolsa Formação da noite para o dia, né? Estraçalha também com esse programa do ponto de vista de ascensão intelectual das polícias, de possibilidade das polícias se sentirem plenamente valorizadas e reconhecidas intelectualmente. Estraçalha com esse programa do ponto de vista da geração de teoria intelectual produzida por policiais, guardas e bombeiros. Nós tínhamos um grande portal nacional de teses e monografias da polícia no contexto do Pronace, e esse portal do dia para a noite é desconstituído. Esse portal nos custava por ano, nem o argumento econômico pode ser usado, esse portal nos custava por ano R$ 48, que era para pagar o domínio. R$ 48. Todo o resto do trabalho foi feito de graça, em parceria com a DHNet, que tinha uma tecnologia grande nesse sentido. Era um portal maravilhoso. Ali o policial tinha exposta a sua tese, a sua monografia. Aquilo era pesquisado, era utilizado como ferramenta prática para o dia a dia do trabalho. Quer dizer, isso é fechado do dia para a noite, né? E assim por diante, a RENAESP, a rede de ensino universitário, né? Ela é reduzida a menos da metade. O sentimento de desgosto, de traição dos policiais foi absoluto, né? E aí, com isso, aparece uma proposta populista de extrema-direita, com um discurso altamente elogioso em relação à polícia. Vocês são importantes, no nosso governo vocês terão alto destaque, vocês estarão à frente de qualquer atividade. Ora, um segmento historicamente tão maltratado, tão abandonado, né, que começa um processo de transformação e logo na sequência é abandonado, ele adere abertamente a esse populismo porque ele não tem experiência política acumulada para identificar práticas populistas, né? Ele adere a essa narrativa, não tem nenhuma vantagem. Esse período todo, Bolsonaro não deu nada de bom para a polícia, só tirou da polícia, foi conversa mole, tudo isso. Grandes segmentos hoje que aderiram na época se dão conta de que isso foi conversa mole, mas foram profundamente contaminados por uma visão de extrema-direita, por uma visão corporativista. Aí incide, né, o discurso neofascista, como todo neofascismo é corporativista, né? Ele incide com a cultura policial, há uma sintonia imediata com os corporativismos policiais, e esse processo perdura alguns anos dessa profunda militância e identidade. Ele abre as portas, por falta de cuidado na legislação, para candidaturas policiais também sem conteúdo. Não vou dizer que todas não têm conteúdo, mas a maioria não tem conteúdo. Candidaturas baseadas em slogans também neofascistas e corporativistas e ufanistas, né? Bravateiros, né? E aí esse pessoal se elege com a supervotação, e aí você não desentroniza mais, né? Quando você tem uma bancada da bala reforçada,
de gente sem conteúdo. Não vou dizer que todos não têm conteúdo, mas a quase totalidade. Gente sem conteúdo, gente com visão neofascista, gente populista, gente vazia do ponto de vista de experiência, de prática parlamentar. Bom, mas foi um grande rastro de eleição de pessoas, né? Se eleger traz muitas vantagens, traz vantagens salariais, traz vantagens de poder, traz vantagens de articulação, traz vantagens de ganhos indiretos, nem todos lícitos, né? Então, isso é uma indústria, né? Como é que você desarticula agora essa indústria? Em primeiro lugar, desarticula pela desmoralização do próprio governo bolsonarista, que não deixou nada na segurança pública, né? Nenhuma realização, nenhum benefício, nenhuma vantagem para as próprias polícias, né? Agora se trata de uma reaproximação agora, né? É difícil você se reaproximar, né? Um recasamento, né? Casar de novo com o ex é complicado, tem muitas desconfianças. Aquele vaso da dinastia Ming já foi quebrado em 1000 pedaços, né? Você vai lá colar com bonder, né? Pode ser que se reconstitua, mas é um vaso da dinastia Ming colado com bonder, né? Então agora tem que ter essa paciência histórica, essa resiliência para retomar todo esse processo. Professor Balestrelli, continuando justamente nesse sentido, assim, dessa crise da democracia e da ascensão dos discursos de ódio, a gente sabe que a gente vive agora, como a gente tem discutido ao longo desse podcast, desse episódio, um momento muito preocupante, justamente pela ascensão desses discursos de ódio e do extremismo político, como também é perceptível nas forças policiais a partir da bancada da bala, por exemplo, como tu comentaste agora. Mas a nossa questão é como o senhor analisa essa crise da democracia de modo de quais seriam os caminhos para superar esse momento que a gente vive agora? E o senhor falou do tempo, que, né, precisamos do tempo para fazer essas pazes, assim, mas não apenas no plano nacional, mas também no plano global, porque a gente sabe que é algo que não está acontecendo só aqui no Brasil, é um fenômeno internacional também, global, que a gente enfrenta. E onde a gente vê, então, esses fenômenos semelhantes aos que a gente enxerga aqui no Brasil? Laura, te agradeço pela pergunta, também achei super interessante. Eu já quero de antemão pedir desculpas a vocês, porque eu tenho daqui a meia hora que dar uma aula para os arquitetos da Prefeitura de São Paulo envolvidos na construção, na reconstrução, na requalificação dos céus e de regiões que vão introduzir as práticas de urbanismo social, que são fundamentais, como eu disse, para a segurança pública, né? Se você dá oportunidade para as pessoas, você reduz de maneira sustentável o crime. Onde você não reduz o crime, onde você satura de polícia, mas você não satura de oportunidades, você não dá possibilidade das pessoas objetivamente melhorarem de vida, né? Então, eu tenho daqui a um pouquinho essa reunião com os arquitetos aqui da Prefeitura de São Paulo, e que estão me aguardando no centro. São Paulo, qualquer jornada é uma jornada longa, né, por causa do trânsito. Então, peço desculpas antecipadamente. Mas, assim, quero te responder essa questão de uma forma muito objetiva, Laura. A crise das democracias é sempre uma crise fundada no ressentimento das pessoas. As propostas neonazifascistas, elas ressurgem do mesmo jeito que surgiu o nazifascismo no passado, estribado em cima do ressentimento. O ressentimento é essa sensação que é também objetiva de grande parte das pessoas de terem sido deixadas de fora, de terem sido deixadas de lado, de não terem sido cuidadas pelo status quo, de olharem para aquela classe política e verem uma classe política não só contaminada pelo fenômeno da corrupção, mas contaminada pelo fenômeno da incompetência, da incapacidade de promover a inclusão social. Quando esses fenômenos de ressentimento ocorrem, né, e quando você não tem grupos progressistas ou mais à esquerda competentes para uma resposta efetiva de inclusão e de comunicação, porque às vezes a gente faz inclusão social, mas a gente se comunica mal com a população. Se nós tomarmos, por exemplo, o atual governo do presidente Lula, os índices, eu não sou afiliado a nenhum partido, quero deixar claro isso, né? Poderia com muita honra ser,
mas por uma decisão pessoal não sou. Mas quando você toma o último governo do presidente Lula, você tem um processo absolutamente surpreendente de inclusão social, de retirada de pessoas da miséria, né? Os índices todos demonstram isso. Mas a população não o reconhece porque não há canais de diálogo com a população. Os segmentos de esquerda no poder, eles tendem a se burocratizarem e abandonarem as práticas de educação popular. E aí, quando o Rodrigo fazia menção à origem comum de muitos de nós, nas comunidades eclesiais de base, nós saímos de movimentos de educação popular. O diálogo naquele então, no final da ditadura, o diálogo naquele então com a população mais vulnerável era permanente. E não era um diálogo para levar coisas, para ensinar coisas. Era um diálogo na linha do Paulo Freire, era para ensinar e aprender. Era um diálogo para olhar para os saberes prévios e locais. Era um diálogo que partia das comunidades, que saía das comunidades ao invés de levar políticas para as comunidades. Quando você vai para o poder, no mundo inteiro isso ocorre mais à esquerda, você às vezes cria um aparato burocrático que perde o contato com o movimento popular. E aí ele começa a trabalhar para a população, mas sem a população, Laura. Não sei se eu expresso claramente o que eu quero dizer. Você pode trabalhar muito bem para a população, mas sem a população, sem partir da população, sem construir junto com a população. E aí você faz maravilhas, mas a população sequer registra essas maravilhas porque ela está longe da dinâmica de diálogo com o poder, né? Então eu diria que o ressurgimento do nazifascismo no planeta, de maneira customizada, com outros nomes, mas continuando a ser a mesma coisa, né? Se olhar lá para as características históricas do nazifascismo, são as mesmas características que você tem hoje, né? Hipermilitarismo, violência, hiperarmamentismo, corporativismo, partilhamento dos governos com plutocracias bilionárias e assim por diante, é a mesma coisa que nós tivemos na Alemanha nazista e na Itália fascista, né? Mudou o nome, mudou alguma conformação. Hoje não, o inimigo comum não são mais os judeus, mas tem outros inimigos comuns, os pobres, os negros, né? Os homossexuais, a misoginia, as mulheres, né? É a mesma coisa, o nazifascismo tem as mesmas dinâmicas sempre. Agora, eles sempre se desenvolvem em contextos de ressentimento popular. Quando a população, quando grande parte da população está ressentida, se percebendo de fora das benesses do capitalismo, de fora das benesses do poder. E quando você tem uma esquerda que não produz comunicação suficiente com essa massa ressentida, entra sempre uma extrema-direita que se comunica bem com a massa ressentida, em cima de slogan, de lugares comuns, né? De mantras repetidos no churrasco da esquina, no churrasco do fim de semana em casa. A extrema-direita é sempre extremamente hábil na sua comunicação, não é à toa, né? Que o Hitler teve no Goebbels um gênio do mal aí da comunicação, né? E não é à toa que o Hitler subiu com alto apoio popular, não é à toa que líderes no Brasil sobem da mesma maneira, não é à toa que um líder como o presidente americano atual subiu da mesma maneira. Quer dizer, quando você tem o povo muito ressentido e você não tem os segmentos progressistas em diálogo com essa população, os oportunistas, os fanfarrões, né? Desculpe um termo bem popular que eu vou utilizar assim, os bagaceiras, mas os bagaceiras que são compreendidos pela cultura da churrascada, né? Nada contra a churrascada, que eu gosto muito também, né? Mas esses bagaceiros que são compreendidos pelo legítimo ressentimento popular, pelo legítimo ressentimento daqueles todos que ficaram de fora, né? E esses homens e mulheres, muitas vezes, lamentavelmente, né, que falam uma linguagem equivocada, mas que é uma linguagem do povo, eles ascendem rapidamente pelas mãos do povo, né? Que ninguém me diga, porque eu não vou aceitar como historiador, que Hitler e Mussolini não tinham um imenso apoio popular, né? Mas tinham um imenso apoio popular porque os segmentos humanistas, os segmentos de esquerda, os segmentos progressistas, não conseguiam dialogar permanentemente com a população. Essa linguagem popularesca
que a extrema-direita fala, ela poderia ser uma linguagem popular que a esquerda falasse e que a esquerda, infelizmente, contemporânea, não está novamente conseguindo falar. Muito bem, depois de toda essa nossa conversa, nós gostaríamos de agradecer imensamente a disponibilidade, Ricardo, que tu tiveste e a todas as mensagens, a todas as respostas que nos foram dadas, que são extremamente necessárias e inspiradoras diante desse momento desafiador que nós estamos vivendo, né? Então, nós gostaríamos de te agradecer mais uma vez. E a você, ouvinte, também por acompanhar mais este episódio do GPESC Podcast. Siga, compartilhe e participe desse debate essencial sobre segurança pública e democracia. E até a próxima!